Quem não me conhece, eu sou Gilvair. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã. O nosso tema é um tema bastante conhecido já e bastante comum no nosso meio, que é as missões, né? A missão ou omissão. Então, trabalhar com essas duas realidades, né? A missão que nós sabemos que é uma realidade que é oriunda do cristianismo e o não fazer essa missão e, naturalmente, as dificuldades e consequências que isso traz para cada um de nós, né? Nós vamos orar pedindo que o Espírito do Senhor nos conduza e nos dê sabedoria para lidar com esse tema. Senhor, nessa manhã nós rogamos que o Teu Santo Espírito aquiete o nosso coração. Sabemos que nessa reta de final de ano, 15 dias para terminarmos 2024, muitas vezes o nosso coração fica tão acelerado, as nossas preocupações aumentam e as tensões do nosso coração, elas também conspiram contra a serenidade e a paz no nosso coração. Por isso, nessa manhã, nós queremos clamar ao Senhor que nos dê um coração tranquilo na Tua presença, um coração disposto a obedecer a Tua voz e um coração, ó Deus, manso e dócil diante das orientações do Supremo Pastor. Que o Senhor abençoe cada pessoa que aqui chegou, que esse tema possa de alguma forma desafiar os nossos corações. Também rogamos que o Senhor abençoe os demais professores que estão também ministrando nessa manhã, que o Senhor abençoe também a cantata de Natal que está sendo apresentada ali no salão de culto, que as pessoas que estão ali possam ser também impactadas pela mensagem e que o Senhor, ó Deus, possa nos dar uma manhã de salvação àqueles, ó Deus, que não Te conhecem como suficiente Salvador de suas vidas. Obrigado por tudo, abençoa-nos, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Muito bem. Missão ou omissão? Missão é um chamado e também um desafio a ser considerado por todos os crentes à medida que caminhamos rumo à maturidade em Cristo. A maturidade em Cristo, ela nos oferece exatamente isso, né? O entendimento que missões geram um desafio para cada um de nós. Um desafio, primeiro internamente, para que eu me desapegue daquelas coisas que prendem e amarram e desaceleram a minha vida cristã, abrindo mão dessas coisas e me lançando nas mãos do Senhor para realizar a missão aonde eu estou e por meio dessa realidade. Omissão é o ato de não fazer ou dizer algo ou de não agir quando se esperaria que o fizesse. A gente está tratando aqui de omissão quando o Senhor espera que eu faça alguma coisa e eu me omito diante dessa realidade. Então, essa omissão é, na verdade, uma desobediência daquilo que Deus espera que façamos. Tá bom? Um pouquinho adiante, uma proposta básica para nosso tempo juntos aqui, tá? Então, pretendemos descobrir quais são os principais aspectos da missão cristã. Como envolver a igreja como corpo em missão e ainda como podemos evitar a omissão da missão. Na verdade, nós não vamos tratar pautadamente de cada uma dessas sentenças ali, tá? A ideia é nós misturarmos elas e vamos pensando cada uma delas dentro do nosso tema aqui, tá? Quando eu falo descobrir
quais os principais aspectos da missão? Naturalmente, todos nós já sabemos disso, né? Se você tem uma caminhada aí de alguns anos com Cristo, você já sabe o que a missão espera de nós. Esses princípios básicos, né? O envolvimento da igreja como corpo de Cristo em missão. Existem várias formas de você se envolver, várias formas de você se lançar à missão, aqui, fora daqui, em outros contextos, né? E algumas ferramentas para você evitar ser omisso diante da missão, né? Uma dos textos que compõem essa realidade é um texto bastante conhecido, né? Que é o texto de Mateus 28, 18 a 20. Lembrando um pouco do contexto mais próximo ali do texto, que é o momento em que Jesus então está se despedindo dos seus discípulos. Ele então chama os 11 que restaram e começa a falar com eles, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos pensar um pouquinho aqui. Por que é que Jesus disse que toda a autoridade foi delegada a ele no céu e na terra? Lembrem o que havia acontecido antes disso. Ele havia sido preso, julgado, condenado, crucificado e ressuscitado. Quando a gente entende toda essa trajetória, nós entendemos que essa autoridade que Jesus está dizendo que foi dada a ele, né, foi também marcada ou sinalizada pela ressurreição. A ressurreição de Cristo deu a ele essa autoridade tanto no céu quanto na terra. E quando eu entendo isso, que ele está dando uma missão aos discípulos baseado nessa autoridade, eu percebo uma coisa extremamente importante, que a autoridade para lançar-se em missão não é minha. Não é minha, é dele. E eu estou debaixo da orientação dele, debaixo dessa autoridade. É por isso, então, que eu posso ir garantido que há uma autoridade muito maior do que eu, que está me lançando nessa missão. Vão, ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, estar com eles ininterruptamente também está baseado na ressurreição. Então, duas garantias: a autoridade e a presença, realidades que estão alicerçadas na ressurreição. Esse texto ele ficou chamado como a Grande Comissão. Interessante pensar. Se tem uma grande comissão, é porque tem uma pequena comissão. E nós vamos então trabalhar um pouquinho com essa realidade também, tá? Vamos lá. Dissecando então o chamado e encontrando os desafios, né? Eu fiz uma tabelinha ali, onde você é capaz de enxergar claramente a tarefa, a capacitação dada por Jesus e os obstáculos que todos nós enfrentamos para realizar a missão. Tarefa: ide. Tarefa: fazer discípulos. Tarefa: batizar esses discípulos. Tarefa: ensinar esses discípulos a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem ensinado. Isso são tarefas, né? E tarefas relativamente claras, simples e bastante objetivas. Ir
Ou seja, eu tenho que sair do ponto A para o ponto B. Não implica a questão geográfica, mas implica sair do ponto A para o ponto B. Mesmo que seja sair da minha casa para atravessar a rua na casa do vizinho. Eu estou indo. Mesmo que seja para ir na mesa do lado da pessoa que trabalha comigo. Eu estou indo. Eu estou saindo da minha zona de conforto e me deslocando para uma realidade diferente. Percebe que isso não exige muito de nós. Mas exige o quê? Disposição. Não precisa de dinheiro. Não precisa de muitas situações periféricas. Mas apenas então somente a minha disposição de sair do ponto A para o ponto B. Tá? Capacitação. Lembrando, eu vou capacitado por quem? Por uma autoridade que me foi delegada por Jesus e por uma presença que me é prometida. Então, antes de sair do ponto A, eu preciso orar e dizer, Deus, vai comigo. Me ajuda nessa caminhada. O meu desejo é ir. Ir e fazer o quê? Fazer discípulos. E para fazer discípulos eu tenho que tornar o indivíduo a par de quem é Jesus, do que Jesus fez por ele. Mesmo que não seja verbalizando isso, mas servindo o indivíduo. Eu gosto muito de um livro que recentemente eu li, que é a evangelização improvável de uma ativista esquerdista gay. Uma professora universitária de língua inglesa, que era muito conhecida no meio acadêmico, por combater e defender essas ideias. E ela então narra no livro que ela recebia muitas cartas. E algumas cartas condenando aquilo que ela estava fazendo e outras cartas apoiando aquilo que ela estava fazendo. E ela então empilhava essas cartas. E um belo dia, um casal de pastores, já com 70 anos, escreve uma carta para ela. E ela olha a carta e diz, onde é que eu ponho? Porque a carta não está condenando e nem está apoiando. Mas está me desafiando com alguns assuntos. E eles começam então a trocar cartas. Até que, ao trocar cartas, houve um telefonema, e um segundo telefonema, e um terceiro telefonema, e esse terceiro telefonema gerou um encontro entre eles, o casal de pastores e ela, para um jantar na casa deles, dos pastores. E ali travou-se uma amizade entre aquele casal, aquela ativista, 2 anos de amizade, até que o incômodo no coração dela foi tremendo. Que ela narra no livro dizendo assim, a minha conversão foi como um descarrilhar de trilhos, porque a minha vida toda mudou por aquele encontro inesperado, aquele encontro improvável, aquela conversão improvável. Então percebe, alguém que teve disposição de ir sem sair de casa. Hoje nós temos essa possibilidade, a internet nos dá essa possibilidade. Ocorre que muitas vezes nós usamos a internet para criticar, para acusar, e não para desafiar. Nós podemos ter capacidade de desafiar com determinadas questões. Aguçar o interesse das pessoas, sem bater de frente.
Porque ao bater de frente, você perde a oportunidade de caminhar uma segunda milha. Entenda e perceba que a nossa história foi assim. Quantos de nós demorou muitos anos para aceitar Cristo? Porque haviam questões no nosso coração, como há questão no coração de muitas pessoas. E nós precisamos entender essa realidade nas nossas vidas. Agora, os obstáculos que prendem a gente, a apatia, como nós somos extremamente apáticos em relação a muitas coisas, e a muitas pessoas também. Cada um no seu quadrado. Ema, cada um com seus problemas. A gente pensa assim, a nossa cabeça é assim. Isso gera uma apatia, uma paralisação de qualquer avanço no que diz respeito à missão. Indiferença, indolência, conformismo, materialismo. Essa ideia de conformismo, nós estamos tão solidificados nisso, que a gente se conforma com determinadas coisas que são inconcebíveis diante do Senhor. E esse inconformismo que eu estou me referindo é muito mais a minha realidade, a minha própria realidade. Não inconformismo em relação às pessoas, mas inconformismo a relação a mim mesmo. Por exemplo, eu assisto um culto e o culto é desafiador, e eu saio ali desafiado, e domingo à noite eu fico desafiado, e na segunda-feira de manhã eu já estou diferente. Esse conformismo já tomou conta do meu coração. E eu não consigo então avançar. Eu faço até um exercício de dizer assim para mim mesmo, no domingo à noite, que eu vou mudar, mas chega na segunda-feira eu não consigo mudar. Por quê? Porque esse conformismo tomou conta de tal forma no meu coração que moldou o meu coração e a minha mente diante dessa realidade. Um pouquinho adiante, eu trouxe essa ideia aqui, que é muito interessante, porque ela me desafiou de algumas formas. Essa é uma mentalidade a ser evitada por todos nós, pensando naqueles obstáculos do quadro anterior. Essa mentalidade de nossa equipe é a melhor. E o Mark Dever diz assim: a grande comissão não chama as igrejas a atuarem como equipes esportivas profissionais. E aí ele narra um texto dizendo assim: o objetivo da equipe profissional é ganhar o campeonato. Contrata os melhores jogadores, constrói as melhores instalações esportivas. É claro que ele contata uma equipe que está apta para vencer o campeonato. Ele até considera útil o ter outras equipes, porque se não tem outras equipes, não tem campeonato. Então ele elogia isso, mas o principal objetivo é vencer as outras equipes. Nós temos que ganhar, nós temos que avançar, nós temos que, de uma certa forma, eliminar a concorrência. E aí, então, ele sugere algumas perguntas diagnósticas. Primeira delas: ficaríamos felizes em enviar os nossos melhores jogadores para outras igrejas? Será que nós ficaríamos felizes se nós, por exemplo, enviarmos os nossos melhores pastores, do nosso ponto de vista, para outras comunidades? Isso encheria o nosso coração de alegria? Ou nós ficaríamos com um certo pesar? Você se alegra com bênçãos recebidas por outras igrejas,
mesmo que você tenha orado pelas bênçãos, pelas mesmas bênçãos para a sua igreja? Como é que isso mexe com o seu coração? Como é que isso mexe com a sua mente e as suas emoções? Você ora regularmente por outras igrejas em sua cidade? E aí ele conclui o texto dizendo assim: é preciso cuidar com esta mentalidade grotesca entre as igrejas evangélicas. Porque uma igreja comprometida com a grande comissão não compete com outras igrejas que pregam o evangelho. Porque sabe que cada igreja que anuncia o evangelho está jogando na mesma equipe. E entender isso abre a nossa mente e a gente para de discutir questões pequenas. Porque um batiza de um jeito, outro batiza de outro. Porque um age de um jeito, outro age de outro. Isso tudo é periferia. Se o evangelho do Senhor Jesus Cristo puro e simples está sendo pregado, isso para nós é crucial, crucial. Entender então que todos nós, na verdade, estamos jogando no mesmo time, estamos levantando e defendendo a mesma bandeira, a bandeira do Senhor. E aí então, isso me leva a começar a entrar no nosso assunto aqui, que é as bases da missão. As bases sólidas que eu e você precisamos repousar a nossa vida e a nossa atividade diante dessas realidades. Primeira base. Quais são, então, os principais aspectos da missão cristã? Para responder essa pergunta, é necessário considerarmos alguns textos da palavra que trazem desafios a toda a igreja. Para mim, João 15 é um texto crucial. A nossa missão é produzir um fruto que permaneça. Olha o que diz aí os versos 16 e 17. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem. Olha o aspecto da missão. Eu escolhi vocês, entre tantas outras pessoas, eu os escolhi para que vocês vão. Para que vocês vão. Agora, vão e façam o quê? Vão e deem frutos. Mas deem frutos que permaneçam. Então, a ida de vocês é uma ida que precisa frutificar, que precisa dar fruto, que precisa dar evidências de que vocês estão indo, e indo com um objetivo, com uma realidade, com uma intencionalidade. Tá? E esses frutos, então, que vocês vão produzir, vai permanecer, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E o verso 17 parece-me que responde à nossa questão com relação ao fruto. Que tipo de fruto é esse? Olha o que diz aí o verso 17. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Então, me parece que a ênfase aqui do Senhor Jesus Cristo é que nós devemos ir, produzir frutos, esses frutos vão permanecer, mas esses frutos só podem permanecer se eles estiverem enraizados no amor. No amor. Eu vivi 25 anos praticamente da minha vida sendo missionário no sul de Minas Gerais. E vi muitas pessoas chegarem para aquele contexto, cidades pequenininhas, morava numa cidade que tinha 5.000 habitantes. Nenhuma igreja evangélica, quando nós chegamos naquele lugar. Eu via muitas pessoas irem para lá com uma ideia de missões, e não permanecerem. Por que não permaneciam? Porque chegavam lá e começavam a julgar o comportamento das pessoas.
sem perceber que estava tratando com pessoas que estavam cegas espiritualmente. E quando eu percebo essa realidade, eu digo, esse indivíduo não vai ficar. Porque ele já chegou com o espírito crítico. Então ele não vai permanecer. Mas outros que chegavam com o espírito humilde, né, amoroso, conquistando a amizade daquelas pessoas, eram então chamados para tomar um café dentro da casa e caminhavam com aquelas pessoas, e aí então o evangelho era pregado ao coração daquelas pessoas. Ao passo que se você não está com base no amor, nessa ênfase do amor de Cristo, nós então não conseguimos avançar, nós não conseguimos realizar a missão que o Senhor deu a nós. Entenda isso, né? O nosso mundo, ele é carente de amor descompromissado. Um amor desinteressado, melhor dizendo. Essa é a palavra mais adequada. Um amor que não está lá para tirar nada, mas que está lá para dar. Para dar. O mundo enxerga o amor como sendo um valor onde eu posso manipular, onde eu posso retirar determinadas coisas. Mas quando você chega com esse amor desinteressado, disposto a doar-se, as pessoas notam isso. As pessoas percebem isso. E elas entendem isso. E portas se abrem diante dessa realidade. Eu coloquei aí o texto de Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito. Vamos dar uma olhadinha lá. Gálatas 5. 22 e 23 também é um texto bastante conhecido. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, a base inicial, a sólida, que gera aí aspectos da nossa missão, é o amor muito claro, muito presente nas minhas ações. João 13:35 nos desafia ainda a essa outra realidade. Alguém lê para mim aí, João 13:35. Deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. As pessoas vão nos enxergar como discípulos de Jesus se nós aprendermos a amar uns aos outros. Então nós temos uma gama de textos bíblicos que apoiam esse pressuposto. Que a nossa ida, a nossa caminhada em missão precisa estar baseada no amor de Cristo. O amor de Cristo que veio até nós, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de formosura, e nele nós vimos a glória de Deus. Que as pessoas possam enxergar isso em nós. Esse talvez seja o maior desafio, que a minha conduta seja uma conduta capaz de espelhar o Senhor na vida das pessoas. Que elas possam enxergar a Cristo através de nós. Aí a gente fica pensando, mas missões não é pregar o Evangelho? Não é ir para pregar o Evangelho? Aí você está dizendo que missões é ir e amar. Percebe? O amor é que vai impulsionar as demais realidades. Olha aqui, ó. Tá? A nossa missão é sermos testemunhas de Cristo em todos os lugares. Então, Atos 1, 8 diz assim: mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lembra, mais uma vez, eu tenho aqui uma capacitação. O Espírito do Senhor, que mora no meu coração, me capacita a ser o quê? Uma testemunha de Cristo. Então lembra, a base, o amor de Cristo. Eu vou baseado nesse amor, alicerçado nesse amor. O Senhor então me capacita através do Espírito Santo. Então o poder do Espírito Santo tem uma finalidade básica de me tornar uma testemunha viva de Cristo entre os não cristãos. Ou seja, viver uma vida em amor, produzindo todos os aspectos do fruto do Espírito, e esse amor então impulsionará a missão de pregar o Evangelho. Ao passo que quando eu tiro esse alicerce, a pregação do Evangelho, ela fica num vácuo, onde o indivíduo ouve, mas não vê. Ouve, mas não entende. Porque, por incrível que pareça, nós somos seres racionais, não é verdade? Mas nós somos seres também emocionais. E respondemos muito, muito mais por aspectos emocionais do que aspectos racionais. Se a gente compreender essa realidade, que muitas vezes as pessoas reagem muito mais baseado nas suas emoções do que na sua razão. Deixa eu ilustrar isso aqui. Eu ontem estava indo para o restaurante onde eu trabalho e minha cabeça estava na aula. Comecei dirigindo e pensando na aula. Fui entrar no portão, bati o carro. A lateral aqui. Primeira coisa que eu fiz, liguei para minha mulher. Bati o carro. Você está louco? Não, só bati o carro. Mas ela respondeu no quê? Na emoção do momento. E graças a Deus ele disse, não estou louco, eu só bati o carro. Percebe? A gente é assim. A gente responde com uma velocidade, mas baseado nas emoções e não na razão. E aí eu até brinquei com ela, diz assim, só bate o carro quem dirige. Não é verdade? É uma realidade. Então entendam isso. As pessoas, elas respondem também com as emoções. E muitas vezes, eu gosto da ideia de que nós somos ponte. Tá? Ponte onde as pessoas vão trafegar de um ponto ao outro. Elas estão sem Cristo e elas vão encontrar Cristo através de mim, que sou ponte. Agora, lembra, uma ponte é o quê? Pisada pelos homens. A questão é, eu quero ser pisado? Eu vou permitir ser pisado? Porque vai acontecer. Você vai todo empolgado em falar de Jesus para alguém e você vai encontrar uma porta aberta. Uma palavra dura. Uma palavra que vai desanimar você. Que vai fazer com que você se sinta pisado, muitas vezes. Mas a questão é, quantas e quantas vezes o nosso mestre foi pisado? Quantas vezes e quantas vezes o Senhor Jesus Cristo foi ridicularizado? Muitas vezes o acusaram de ser alguém que estava representando o maior dos demônios. Essa é a realidade. É a realidade que me desafia. Por isso que se eu estou baseado no amor de Cristo,
Eu consigo então ser testemunha porque o Espírito Santo me capacita e eu então sou impulsionado a pregar o Evangelho e me tornar então uma ponte que muitas vezes vai ser pisada pelos homens, mas muitas outras vezes também, ao invés de ponte, eu me torno um mata-burro. Sabe o que é mata-burro? Quem mora no sítio sabe muito bem o que é mata-burro, né? Mata-burro é aquele lugar, aquele espaço onde tem um riacho e você tem o burro desse lado aqui e ele quer passar para o outro lado. Só que você faz então uma espécie de ponte com um espaço entre uma trave e outra, onde o burro tenta passar, não consegue. E muitas vezes nós somos assim em relação ao Evangelho. As pessoas querem conhecer a Cristo, mas ficam emperradas porque eu me tornei um mata-burro e não uma ponte. Então entenda, ser ponte é ser pisado pelos homens, é ser desconsiderado pelos homens. Eu gosto muito de William Carey, que foi o precursor das missões modernas para a Índia. E ele escrevendo então para dois dos seus amigos, ele diz assim, eu estou aqui, no meio de uma população que não conhece a Cristo. Mas eu preciso que vocês segurem as cordas. Porque eu estou como se fosse num poço. E vocês então, ao segurar as cordas, vocês conseguem me manter aqui. Para que eu continue a missão que o Senhor me deu. E ele então faz com que aqueles dois amigos se comprometam pela vida toda em segurar as cordas para que ele permanecesse ali. E foram 35 anos que ele permaneceu ali. Pregando o Evangelho, levando Cristo para aquelas pessoas. Lembrem, missões tem esse aspecto, esse entendimento de que eu tenho base do amor, eu preciso produzir frutos e frutos que permaneçam. Eu tenho a capacitação do Espírito do Senhor, que me dá a condição de me tornar uma testemunha, mas eu então sou uma ponte, e essa ponte muitas vezes é pisada pelos homens, é maltratada pelos homens, mas eu tenho um objetivo, um foco, uma direção. E esse amor, então, acaba por impulsionar a missão de pregar o Evangelho. Tomar café? Não sei se tem. Pois não. Eu acho que também poderia acrescentar que não seria só a questão do amor, mas também se a gente não está na palavra, ou estudar a palavra, que nem você comentou do caso que eles demoraram 2 anos. Eu acho que no mundo de hoje é muito mais complexo. Pessoas que estão com cabeças formadas, você chegar só no amor ou falar direto de Cristo, porque há uma rejeição muito maior. E acho que tem a questão da sabedoria, de você entender quais são os aspectos para poder chegar naquela pessoa, que aí vai também realmente do amor, do interesse na vida daquelas pessoas. E eu queria te perguntar também a questão de não jogar pérolas aos porcos. Até quando a gente tem que ser pisado? Até qual momento? Alguém sabe responder? Eu não sei dizer. Não sei mesmo. Quando eu me converti, a minha família era de origem Umbanda e Candomblé, baixo espiritismo. Eu fui uma das primeiras pessoas a se converter na minha casa. E eu confesso para você que eu fiquei durante muito tempo desconfortável no meio dos meus irmãos. Eram 6 irmãos. E eu me decidi me calar. As minhas idas à casa dos meus pais, junto com os meus irmãos, eram uma vez só no Natal, porque minha mãe fazia aniversário dia 25 de dezembro,
E eu chegava lá, a primeira coisa que eles faziam é: se você tomar esse copo de pinga aqui, eu me converto. É? Assim mesmo, né? E foram anos difíceis, né? E eu orei durante esse período todo. Eu e a minha esposa oramos pelos meus irmãos. E aí os filhos começaram a nascer, os meus filhos, os filhos dos meus irmãos, né? E a gente então montou uma estratégia, né? Que foi nas noites de Natal, a gente pegava as togas das igrejas que nós pastoreávamos em Minas Gerais, colocava nos meus sobrinhos, ensaiava uma música de Natal com eles, né? E eles então cantavam ali, antes de comemorar o aniversário da minha mãe, né? E todo mundo ficava quietinho, né? E eu ouvia aquilo, né? Os anos foram se passando e aquilo se tornou então um ritual. Minha mãe dizia assim: não vai ter? Né? E a partir daquilo, uma oração. Ó, ele vai orar. Aí todo mundo ficava quietinho, parava de beber, eu orava, né? E foram anos assim, né? Até os interesses começarem a surgir, né? Uma conversa aqui, um problema ali, né? Então talvez a melhor estratégia seja perceber isso, orar e dizer: Deus, vou me calar até o Senhor falar que eu tenho que fazer. Enquanto o Senhor não me falar, eu vou ficar quieto. Vou me tornar uma pessoa diferente diante deles. Parar de debater, parar de discutir, mas me fazer presente, e uma presença amigável, amistosa. Permitir que eu seja ponte. Eles vão ridicularizar, como faziam comigo. Eles vão me maltratar, mas eu vou ficar quieto. Permitindo que o Senhor faça. Porque quando Deus faz, está feito. A gente precisa só estar sensível àquilo que Deus está fazendo. Ocorre que a gente muitas vezes quer arregaçar as mangas e fazer do nosso jeito, no nosso momento, na nossa hora. Ora, foram 15 anos, até a primeira conversão dos meus irmãos. Hoje, todos eles são convertidos. Não fui eu. Não fui eu. Foi Deus. Foi Deus. Não sei se eu respondi. Mas se quiserem levantar um pouquinho, dar uma voltinha, e a gente já volta aqui. Obrigado. Nós vimos então os aspectos da nossa missão. Produzir frutos que permaneçam, ser uma testemunha de Cristo. E agora então vamos para o terceiro elemento aqui, que é a nossa missão é fazer discípulos, batizando os convertidos e ensinando a guardar tudo o que Jesus ordenou. Algumas pessoas dão uma ênfase muito grande com relação ao batismo, que o batismo seria a figura central aqui. E na verdade, quando nós entendemos que fazer discípulos e batizar esses discípulos convertidos e ensinar, o imperativo maior aqui é o ensinar as verdades do Senhor àquelas pessoas. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Como eu já disse, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem essas pessoas a obedecerem a tudo o que eu lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa ênfase em ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus ensinou é extremamente importante para que o indivíduo enxergue as coisas de uma forma muito mais holística do que específica, onde ele enxerga todas as coisas que estão na periferia, enxergando
o todo do Evangelho, não partes isoladas do Evangelho. O Evangelho é um todo. Talvez se você pudesse montar um quebra-cabeça, o Evangelho você teria o quebra-cabeça já montado. Mas ele fica um tanto quanto mais difícil quando ele está fracionado. Mas quando ele está numa forma única, você consegue enxergar então a imagem real do Evangelho. Essas três realidades então eu coloquei num quadro aqui. A missão então envolve os três elementos básicos. Um fruto permanente de amor, um testemunho vigoroso de Cristo, e a disposição de fazer discípulos dessas pessoas. Quando a gente fala em fazer discípulos, muitas vezes nós nos contentamos em evangelizar as pessoas, em tornar as pessoas conscientes de Cristo, fazendo uma oração de conversão, e o nosso processo então para por aí. Ocorre que quando a gente para esse processo por aí, a tendência das pessoas é voltarem e não caminharem para frente. Mas quando você desafia essas pessoas a andarem em discipulado, aí as coisas se tornam um pouco mais abrangentes e mais sólidas na vida das pessoas. Por isso que para mim o discipulado é fundamental, no sentido de que você vai construindo tijolo após tijolo na vida da pessoa. Uma construção que vai lentamente dando alicerces, fazendo aquele baldrame, que é aquela ferragem toda que vai suportar a construção que vai vir acima. E quando a gente então caminha nessa direção, nós estamos dando solidez e ao mesmo tempo nós estamos preparando essas pessoas para também fazerem outros discípulos. Gosto muito da ideia de que se eu conseguir discipular um indivíduo num ano, a projeção de aumento de pessoas envolvidas é muito maior se aquele que eu discipulei fizer um outro discípulo. E se, quando nós estivermos em 3, os 3 fizerem mais 3, e assim sucessivamente. Esse é o processo e o avanço do discipulado nas nossas vidas, nas nossas igrejas, e responsável pela expansão do Evangelho até os dias de hoje. Muito bem. As estratégias para envolver todos na missão. Como é que eu posso lidar com algumas ferramentas que podem envolver a igreja toda nesse ritmo de missão, tentando então uma estratégia de sair da apatia, e me tornar um vigoroso, um produtivo discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, ações aí, estratégias estratégicas que revelam o compromisso com a grande comissão. Primeiro, cultivar uma cultura de discipulado entre os seus próprios membros. Ir para aqueles que ficam. Gosto desse pensamento. Quando eu faço discípulos, no meu contexto, eu estou indo, mesmo ficando. Ou seja, geograficamente eu não saio do lugar. Mas eu me desloco, tendo disposição de caminhar com aquela pessoa. Efésios 4, 11 e 12, se você tiver a sua Bíblia aí e quiser abrir, é um dos textos bastante eficazes que nos dão o referencial necessário. Efésios 4, 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E aí eu coloquei uma frase ali, a obra do ministério pertence a todos os santos. Não são os pastores, não são os missionários, não são os líderes, mas são todos. São todos.
Lembrem o seguinte, você faz parte de uma igreja que tem por volta de 1.800 membros. Né? Desses 1.800, você tem 8, 10 pastores, né? No nosso meio aqui. Né? Então, lembra, a tarefa desses pastores é equipar vocês para que vocês façam o ministério. Né? A obra do ministério pertence a cada um de nós. Né? Se cada um cumprir o seu papel, nós vamos dobrar de tamanho em pouco tempo. A questão é que nós brecamos esse acelerar do processo por uma série de circunstâncias, por uma série de interesses periféricos, né, que acabam impedindo e acabam gerando aquela apatia que eu me referi inicialmente. Os versos 15 e 16 ainda de Efésios capítulo 4. 15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Lembra? Amor, seguir a verdade em amor. Tá? 16, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Ou seja, cada parte, fazendo o seu trabalho, os resultados vão vir pelas mãos do Senhor, no tempo do Senhor, na hora do Senhor, no momento do Senhor. Entendendo essas realidades, essa cultura de discipulado começa a fazer sentido. 1 Coríntios 12, 14. Alguém lê para mim aí? Está fácil aí para vocês? Pastor Natanael falou um pouquinho desse texto. 1 Coríntios 12, 14. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Lembra? O corpo não é feito de uma única pessoa, mas de muitas. Muitas. Eu lembro a ilustração que o pastor Natanael trouxe, que foi a ideia de que sempre que quando alguém era desafiado, ele dizia assim: não é comigo. Não estou disposto. Não estou disponível para essa tarefa. Se nós todos fizermos isso, a tarefa não vai ser executada. Entendendo que o corpo não é só uma pessoa, mas são muitos. Escrevi uma frase ali, com base em 2 Timóteo 2,2. Discípulo sou eu seguindo a Jesus, e discipular sou eu ajudando alguém a seguir a Jesus. Então não basta ser discípulo, eu preciso ser discípulo atuante, discipulador. Então eu sigo a Cristo, agora então a minha tarefa é ajudar outros a seguirem a Cristo. Como algum dia alguém me ajudou, eu então posso, no segundo momento, ajudar outra pessoa. Talvez essa não seja a experiência de muitos de vocês, ou talvez seja a experiência de todos vocês. A questão é que muitas vezes nós simplesmente bloqueamos esse processo. Nós estancamos ele. Olha, eu fui discipulado, que bom, que bom. Estou forte, estou maduro. Mas e daí? E daí? Eu preciso continuar esse processo. Assim como eu fui alimentado, eu preciso alimentar. Porque lembra, um rio que recebe água e não dá água, o que acontece com essa água aqui? Ela fica impura. Ela fica parada. E uma água parada se torna uma água suja. Se torna uma água suscetível de bactérias, de germes, de mau cheiro. E quantos crentes mal cheirosos nós temos encontrado ao longo da nossa caminhada? Porque o indivíduo recebeu muito, mas não dá nada.
O fluir da presença do Espírito Santo precisa ser... Porque senão, eu começo a me preocupar com coisas pequenas. Começo a adoecer. Começo a ficar ansioso. Ficar deprimido. Né? Uma série de síndromes. E toma remédio para isso, toma remédio para aquilo. Ao passo que se eu fizer da minha vida um canal de bênção para outras pessoas, eu tenho sentido. Eu começo a perceber que há sentido na minha vida, que eu sou de alguma forma importante para alguém. Para o meu filho, para minha filha, para o meu vizinho, para o meu esposo não crente, que está batendo a cabeça. E você que enxerga está percebendo isso. Mesmo calada, você pode fazer alguma coisa. Orar, se tornar uma coluna, um alicerce para aquela pessoa. Tudo isso faz parte da missão, no meu ponto de vista. Segundo lugar, cultivar uma cultura de evangelismo. O evangelho deverá irradiar através do louvor, da oração, de cada sermão pregado na igreja. Uma das virtudes que nós temos aqui na nossa igreja é perceber isso, que o evangelho é pregado nas músicas, é pregado na oração, é pregado nos sermões, é pregado no ambiente de culto. Um esforço intencional para treinar membros para o evangelismo. A nossa semana de solidariedade tem essa proposta. Nós vamos ser bênção servindo, mas pregando o evangelho. A grande comissão convoca tanto a evangelizar os incrédulos como a discipular os crentes. O meu desafio para você aqui nessa aula é que você saia daqui com um alvo, um alvo de evangelismo. Eu quero ser bênção para essa pessoa. Mesmo que essa pessoa more com você. Então, você vai mudar de comportamento. Parar de ser confrontador. Começar a ser uma pessoa mais amistosa. Quebrando as barreiras. Perdoando as ofensas. Mas se tornando um referencial para que ela enxergue a Cristo na sua vida. Terceira realidade, esforça-se para alcançar os não alcançados por meio de missões. É certo que não podemos alcançar a todos em todos os lugares, porque por isso é sábio concentrar os esforços missionários em poucos lugares. Eu acho que a nossa igreja aqui ela faz isso. Nós temos o oferecimento, por ser uma igreja grande, de nos envolvermos em vários campos missionários. Mas nós decidimos focalizar em uma determinada área específica, que é o sertão da Bahia. Apoiando poucos com mais recursos é melhor do que muitos com poucos recursos. Naila, quantos missionários tem lá em Paulo Afonso? Tem ideia? O Rogério e a família, o Marcos e a Ludmila, o Reinaldo e a Tininha, o Zambelli e o Caio. São quatro famílias. 4 famílias. Então, lembra, são 4 famílias que são sustentadas integralmente pela nossa igreja. Fora Natal, né? Natal e... Aí você tem Natal, você tem Nova Lima. Então você tem uma gama de pessoas que são apoiadas e sustentadas por nós como igreja. Nós estamos então focalizando no sertão da Bahia, estamos focalizando em Natal, Rio Grande do Norte, estamos focalizando em Minas Gerais, como focalizamos há anos atrás em São Paulo, e assim sucessivamente. Entenda, quando você apoia poucos com mais recursos, é melhor do que muitos com poucos recursos. Isso facilita a prestação de contas,
e estreita melhor os relacionamentos com missionários e a igreja local. Como membros da igreja, devemos conhecer os projetos, orar pelos missionários. Talvez mais um desafio aqui seja conhecer Paulo Afonso. O Lucas Fonseca anualmente faz uma incursão para lá, né? Uma semana, 4 dias, 5 dias. Interessante você conhecer uma realidade diferente, né? Talvez em casais, né? Pode ser uma experiência abençoadora, né? Viagens missionárias, ações concentradas, tudo isso faz de uma igreja envolvida em missão. Estabelecendo esses contatos, esses relacionamentos presenciais podem fazer a diferença. Quarto, esforço concentrado para fortalecer outras igrejas. Entendo que missões faz parte disso também. Aqui em nossa comunidade, nós temos o projeto Revigorar, que cada ano traz alguns líderes de outras igrejas para passar um tempo com cada área da igreja, aprendendo e recebendo ferramentas úteis para aplicar em seus respectivos ministérios. O objetivo do Revigorar é compartilhamento, colaboração e comunhão. Isso para mim faz muito sentido, porque eu disse para vocês, eu trabalhei muitos anos no sul de Minas, cidades pequenas, sem nenhum apoio próximo, então quando você tem isso, para você perceber que você não está sozinho, não está quebrando pedra sozinho, mas tem um grupo que está compartilhando com você, colaborando com a sua realidade, e gerando e proporcionando comunhão, isso é extremamente revigorante para quem está lá no campo. A grande omissão. Podemos considerar a omissão quando não fazemos o que sabemos que devemos fazer, quando negligenciamos certas áreas de atuação da igreja. Internamente, eu coloquei o texto lá de 2 Timóteo 3,16, falando sobre a palavra de Deus. O ponto base, o Mark Dever tem um estudo falando das 9 marcas de uma igreja saudável, e a primeira marca que ele coloca é uma igreja que tenha uma pregação expositiva. Irmãos, nós temos isso aqui. Nós temos uma pregação sólida, consistente, expositiva da palavra de Deus. Isso é extremamente relevante, e isso também dá um drible nessa omissão que nos persegue. Isso é também fazer missão, porque é preparar os membros para a realidade. Externamente, abençoando outros lugares, abençoando outras pessoas, através daquilo que eu recebo aqui na minha vida. Alguém lê para mim aí Atos 20, 24? Todavia, não importa, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Importante isso, eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele diz em Coríntios, dizendo assim, eu tenho o objetivo de me gastar e de me deixar gastar por vocês. Ou seja, a nossa vida muitas vezes é gasta com as pessoas. Eu fico pensando na tarefa das mães, em educar os seus filhos, e como é desgastante isso, mas como é valioso isso, como se deixar gastar pela educação de uma criança é extremamente importante, e revigorante. E quando eu penso isso no discipulado, no evangelismo,
né? Também é extremamente importante e valioso você perceber que, de alguma forma, Deus usou a sua vida para abençoar outra pessoa. E o apóstolo Paulo era muito centrado em relação a isso. Muito focado, é isso que eu vou fazer com a minha vida. No meu contexto, é dessa forma que eu vou lidar com essa realidade. Qual é o perigo, então, da omissão da missão? Omissão é o ato de não fazer ou dizer algo, ou de não agir quando se esperaria que fizesse. Portanto, são muitos os perigos. Primeiro, desconfiança da autoridade de Jesus. Lembra que ele nos enviou nos dando autoridade. Quando eu sou omisso em relação a isso, eu estou desconfiando de que essa autoridade realmente é eficaz. Ela é poderosa mesmo. Quando eu me casei, eu fui entregar o meu convite de casamento para uma tia minha que tinha um centro espírita dentro da casa dela. Eu fui com a minha mãe, a minha esposa, minha noiva na época, a gente bateu palma na casa e a minha tia saiu e ela veio até a porta, toda aparatada, roupa branca, colar, aquelas coisas todas, e ficou na porta e nós aqui no portão, e ela olhou para nós e disse assim: vocês têm alguma coisa diferente. O que está acontecendo? Eu disse: não está acontecendo nada, eu vim entregar meu convite para a senhora, tal, Ela disse: não, mas vocês têm alguma coisa diferente. Aí entramos lá, tomamos café com ela, e ela incomodada, aí eu disse para ela, o nosso santo não está batendo. Aí ela entendeu. Ou seja, o espírito que estava em mim estava testificando, contra o espírito que estava atuando na vida dela. Ficamos lá 10 minutos, tomamos um café e fomos embora. E ela não veio no meu casamento. Essa é a realidade. Ou seja, o espírito que está no seu coração vai testemunhar, vai falar. Uma autoridade de Jesus que foi delegada a você vai, de alguma forma, ser real. Tá? Segundo, desobediência a uma ordem clara de Jesus. Então, além de desconfiar da autoridade de Jesus, eu desobedeço claramente uma ordem que foi dada por Jesus. E, finalmente, um descompromisso com o próprio Cristo, porque ele delegou isso para nós. E quando eu não vou adiante, eu estou pisando na bola em relação a isso. Em resumo, pecamos contra o nosso Deus ao não fazer aquilo que ele nos pede para fazer e nos dá condição para fazer. Lembra, no início eu disse para vocês o seguinte, que se nós temos uma comissão chamada grande, significa que nós temos uma pequena também. Tá? Eu queria que você começasse a perceber o contexto maior da grande comissão, que é o que a gente vai tratar um pouquinho aqui. Tá? Eu fiz uma arte aí. A pedagogia empregada por Jesus vai do menor para o maior, facilitando assim o compromisso da missão. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com essas realidades. A pequena comissão que envolveu os 12 discípulos. A comissão intermediária ali, que foi um pouquinho mais adiante, que envolveu 70 dos discípulos. Provavelmente os 12 estavam juntos com esses 70. Tá? E a grande comissão, que envolve então os 11 que sobraram, e os 70 e todos nós. Tá? E cada uma tem o seu elemento fundamental, básico, e que nos ajuda a entender qual era a proposta do Senhor Jesus Cristo ao finalizar com a grande comissão, a sua vida e o seu trabalho ali com os seus discípulos. O próximo quadro aqui me ajuda a entender esse contexto da grande comissão. Tá?
Vamos abrir lá Mateus capítulo 10, verso 1 a 5. Nós temos aí basicamente 17 ou 18 capítulos antes da grande comissão, né? Onde o Senhor Jesus inicialmente começa a trabalhar com os seus 12 discípulos, né? O versículo 1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade, interessante, né? Deu uma autoridade, tá? Deu uma autoridade para quê? Sobre espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, sobrenome Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Versículo 5. A estes 12 enviou-lhes Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então no quadro eu coloco ali, tá? A chamada em pequena comissão, os 12, dando autoridade para eles, o âmbito limitado, vocês vão falar só para as ovelhas perdidas de Israel, tá? E a atitude era pregar o evangelho, curar, ressuscitar, purificar e expelir demônios. Basicamente, esse era o limite. O escopo estava limitado. Tá? Eles não iam para todas as pessoas. Evitem ir para os judeus, para os gentios. Né? Foquem a ida de vocês, a caminhada de vocês nesse ambiente aqui. Eu quero que vocês falem para esse grupo de pessoas aqui. Agora, por quê? Por que só para as ovelhas perdidas de Israel? A gente entende quando vai lá para a grande comissão. E quando ele fala de pregar, curar, ressuscitar, purificar, ele estava dando àquelas pessoas um pouquinho da realidade do reino de Deus. Mas ele estava dando também àquelas pessoas uma compreensão do rei. E o que acontece? Ao longo da caminhada, em Mateus, você percebe claramente que há uma rejeição do reino e há uma rejeição do rei. Eles rejeitam o reino de Deus e rejeitam também o rei Jesus. E essa rejeição é que culmina na grande comissão. Porque eles perdem, então, o privilégio de serem os portadores da boa nova. E o Senhor, então, coloca as boas novas nas mãos dos gentios, dizendo: agora é com vocês. Eles me rejeitaram. Eles rejeitaram o reino. Depois de todas as demonstrações do reino, que era pregar, curar, ressuscitar, purificar, expelir, todo mundo estava vendo isso. Mas estava rejeitando as realidades do reino de Deus. E não apenas as realidades do reino de Deus, mas como o rei desse reino. Então ele tira das mãos dos judeus e coloca nas mãos dos discípulos para realizarem então a obra. Segunda comissão, que eu estou chamando aqui de intermediária, né? Lucas 10, 17 a 20. Lucas 10, do verso 17 ao verso de número 20. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago.
Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Para mim é bem interessante que o Senhor Jesus Cristo aqui, de uma certa forma, dá para eles uma compreensão clara de quem eles eram e do que eles tinham que valorizar. Então, os 70, agora dos 12 nos 70, a autoridade é a mesma dada a eles, o âmbito também é limitado, tá? E a atitude, um pouquinho para frente, ele diz assim: vocês vão ser cordeiros no meio do lobo. Ou seja, a atitude de vocês é diferente da atitude da primeira comissão lá, da pequena comissão. A atitude de vocês agora é perceber que vocês estão no meio de lobos. E vocês precisam ser espertos, precisam ser sagazes, precisam ter sabedoria para lidar com essas realidades. E essa sabedoria vem também na compreensão de que o nome de vocês está arrolado no livro da vida. Isso vocês precisam valorizar na vida de vocês. Isso então culmina na grande comissão, que é Mateus 28, 18 a 20, que nós já lemos. Agora então eu vou ver nos 11 que sobraram, a nós todos, dando ainda autoridade, tá? Agora o âmbito então muda, não mais limitado, mas a todas as nações, todas as etnias, todos os povos, todas as línguas, todas as raças. É o campo, é o âmbito dessa missão. E a atitude, então, é fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando tudo aquilo que o Senhor ordenou a cada um deles. Dúvidas aqui? Perguntas? Tudo bem? Dá para entender? Não concorda? Concorda? Fique à vontade. Pode falar. Então vamos para frente. Eu coloquei aqui para a gente só perceber essa realidade. Mas antes de entrar no profeta Jonas aqui, deixa eu colocar para vocês um outro quadrinho aqui que é bem interessante também. Tá? Ainda falando sobre missões, tem uma coisa chamada missão centrípeta. Tá? O Antigo Testamento é claro em dizer isso, que o movimento missionário no Antigo Testamento, as pessoas precisavam ir até Jerusalém, ir até os judeus para conhecerem o Deus verdadeiro. Esse era o movimento. Cheguem aqui para que vocês então conheçam. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3, nós já temos as bases dessa realidade. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o referencial era, as pessoas vão até lá e conhecem a Deus, entendem a realidade de Deus. Ocorre então exatamente o inverso no Novo Testamento. Quando você vai para Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 15, você então percebe que essa missão agora é centrífuga. Ou seja, é de dentro para fora. Romanos capítulo... Cadê? Romanos 10, de 1 a 15. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto
desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram àquele que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, essa sim, não perguntes em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres em Deus que ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, no Novo Testamento muda. Agora, então, a incursão, então, é Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, as pessoas não precisam vir à igreja, vir para conhecer, mas nós precisamos sair. Essa é o impulso missionário da parte do Senhor. Deixa eu terminar com essa frase, não vou entrar em Jonas não. Tá? A conclusão. Um cristão é uma mente através do qual Cristo pensa, um coração através do qual Cristo ama, uma voz através do qual Cristo fala e uma mão através do qual Cristo ajuda. Essa é a marca do cristão. Essa é a marca de uma igreja compromissada com a grande comissão. Tem a mente através do qual Cristo pensa, tem um coração através do qual Cristo ama, tem uma voz através do qual Cristo fala e uma mão através do qual Cristo ajuda. Agostinho de Hipona. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado porque a tua palavra é rica e ela traz desafios ao nosso coração. Que possamos sair daqui, ó Deus, nessa manhã, desafiados. Desafiados a ser uma bênção para aquelas pessoas que estão próximas a nós, ao nosso redor. Que possamos ser, ó Deus, um bom samaritano na vida daqueles que estão perto de nós. Mas que não nos esqueçamos, ó Deus, que possamos perceber que a missão que foi nos delegada nos ajuda a perceber que o teu amor é a base que viabiliza a proclamação do Evangelho, que sermos testemunhas, somos capacitados através do teu Espírito, e ao mesmo tempo, ó Deus, para sermos discípulos, o Senhor então nos ajuda a perceber que precisamos discipular a outros também. Não apenas receber e nos contentar com isso, mas também passar adiante aquilo tudo que aprendemos. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor abençoe os meus irmãos que aqui estão, ó Deus. Que a vida deles possa iluminar outras vidas através da presença do Senhor. Muito obrigado. Continua conosco nesse dia. Nos abençoa e nos dê um tempo gostoso ao redor da mesa com os nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém.